está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus repouse sobre o coração de cada um de vocês. Estamos aqui dando sequência a essa série de estudos bíblicos e no programa passado nós estivemos falando sobre as etapas da graça e mostramos sobre que o pecador, quando primeiro ele tem que reconhecer que é um pecador, e ele então se arrepende dos seus pecados, e como testemunho de que houve realmente um arrependimento, ele desce as águas e é batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados, e então a sua velha vida é perdoada, ele é justificado. E uma vez justificado do seu passado, ele deve prosseguir dando a oportunidade, se submetendo a Deus, para que Deus venha agora e remova a natureza que o fazia pecar. Isso é chamado de santificação. E uma vez a pessoa sendo santificado, abre espaço então para que nasça uma nova natureza, que é chamada de um novo nascimento. E, sendo nascido de novo, abre-se o espaço então para o batismo do Espírito Santo, que é quando Deus vem e sela esse novo espírito, essa nova natureza no homem. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho, antes de seguirmos. Quem sabe alguém pergunta assim: bem, então o Espírito Santo só vai vir sobre mim lá na última etapa. Não, entenda-se que todas essas etapas, tudo é obra do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, você nem se arrepender, vai se arrepender dos seus pecados. Se não for o Espírito Santo, você não vai conseguir se santificar, se limpar da velha natureza. A questão é que, durante esse processo, o Espírito Santo está trabalhando, moldando em você um caráter. E quando você chega nessa etapa final de que recebeu uma nova natureza, aí então o Espírito Santo que estava trabalhando vem e sela esse novo espírito. E aí a Bíblia diz que está selado até o dia da redenção. Por isso que o cristão deve almejar, ir até o selo, porque se ele não vai até lá, corre o risco de o inimigo entrar na vida dele e o levar totalmente de volta a caminhos piores. Então você vai e diz a Deus: eu quero, Senhor, o teu Espírito selando a minha vida, selando a minha alma. E hoje então o tema é: por que nascer de novo? Vamos ler São João 3, versículo 1 ao 6 para base desse estudo. Nos diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, a água significa palavra, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja que Nicodemos, ele era um religioso, né, dos dias em que Jesus estava aqui na terra. E ele, quando Jesus disse, não adianta, em outras palavras Jesus estava dizendo, não adianta você vir a mim e me elogiar, e dizer que eu sou bom. É o que acontece com muitas pessoas, elas vão à igreja, elas cantam hinos, e elas acham que porque se uniu à igreja já é um salvo. Jesus estava dizendo ali em outras palavras, não adianta você vir e se unir à igreja e achar que está tudo bem. Você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu o que significava isso. Mas nós já falamos no programa anterior, né, que nascer de novo é quando morre a velha natureza, a natureza do pecado, porque assim, o homem já veio ao mundo alienado, ligado à natureza do pecado. Por quê? Porque pela forma que nascemos, nós já nascemos por uma via pecaminosa, que nós fomos gerados em razão do sexo, que é o pecado original. Então a pessoa já nasce ligado, vamos dizer, com DNA do pecado nela. E se ela não nascer de novo, ela nunca poderá ser de Deus. Nunca poderá ser de Deus, porque Deus jamais vai, é como um homem, por exemplo, ele não vai querer se casar com uma mulher que tem marido vivo. Por quê? Porque se ela tem marido vivo e ele se casa com ela, a Bíblia diz que ele é adúltero. Entende? Então, para Deus se casar conosco, para Deus nos tomar como parte dele, precisa nós se livrar do velho marido, vamos dizer, que é a velha natureza, que é a natureza que nós já nascemos com ela, que é a natureza do pecado. Entende? Então veja, Romanos, eu vou ler aqui, inclusive, Romanos capítulo 7, fala sobre isso, do verso 1 ao 6, diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Está vendo? A Bíblia diz, a mulher, enquanto o marido vive, ela está ligada a ele. Mas se ele morre, ela está livre dele para se casar outra vez. Então aqui Paulo estava dando um exemplo também referente à nossa fé. Que enquanto a velha natureza vive, nós não podemos ser de Cristo. Por isso que precisa nascer de novo para que, ou ser santificado, né, que é matar a velha natureza, para que nasça uma nova natureza, um novo espírito, uma natureza agora compatível à natureza de Deus, porque a natureza que herdamos pelo nascimento é uma natureza compatível ao pecado, né? Então veja só, de sorte que, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Está vendo? Mortos para a natureza do pecado, para que sejamos doutro, a saber, de Cristo. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos,
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, observe aqui, se a pessoa ela se batiza, ela é justificada do seu passado. Mas se ela não prossegue buscando a Deus para que morra a velha natureza, aí ela vai se enquadrar no que diz, eu creio que é isso, segundo Pedro, capítulo 2, verso 21, olha o que diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Conhece o caminho e, em vez de prosseguir, para ou se desvia. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Assim acontece com o homem, com a mulher, que não prossegue até se livrar da velha natureza, né? Porque o novo nascimento, ele te traz uma transformação que vem de dentro para fora. Em Mateus capítulo 23, verso 25, fala de pessoas que só têm uma aparência por fora. Ela consegue, às vezes, até enganar por um tempo, tentando se fazer de crente. Mas vai chegar um momento que a natureza que está lá dentro vai dominar sobre aquela pessoa. Mateus 23, 25 diz: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que limpais o exterior, por fora, né, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. É aquele que quer só mostrar por fora, só aparência. Eu sei que aí há pessoas que dizem: tá vendo como não precisa as mulheres ter vestes diferentes, não precisa a doutrina, porque Jesus disse que de que adianta? Não, Jesus está dizendo que não adianta a pessoa querer só mostrar por fora sem que seja mudado lá dentro. Porque se só mostrar por fora sem a mudança lá dentro, amanhã ou depois aquela natureza lá dentro volta a dominar sobre ela. O que Deus quer é que haja uma natureza dentro que expresse por fora. Entende? Então veja, fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, nasça de novo, seja santificado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, por que nascer de novo? Para que seja mudado de dentro para fora, para que seja livre da velha natureza, para então ser do outro marido, a saber, Cristo. Morreu o velho marido, o pecado, e nasceu uma nova natureza, e agora você pode então ser de Cristo. Ezequiel 36, 24 fala sobre isso. Diz assim: e dar-vos-ei um coração novo. Coração novo fala de conversão, coração crente. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. O que é esse espírito novo? É a nova natureza. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse é o propósito de Deus. Para isso serve o Evangelho. Não somente para te abençoar, te prosperar, mas te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque é esses que nasceram de novo, que se tornaram nova criatura, que herdarão
o reino de Deus? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Esse é o objetivo do Evangelho. Fazer daquele que mentia, não mentir mais. Do que roubava, não roubar mais. O que adulterava, não adultera mais. O que cobiçava, não cobiça mais. Por quê? Porque morreu aquela velha natureza. Nasceu um novo espírito agora. E agora você pode ser de Cristo, porque você já está livre do velho casamento que você tinha com o pecado. E você volta àquele princípio, né? Porque assim, como eu disse no programa passado, para chegar ao alvo que é o Espírito Santo, tem que ir pelo caminho correto. Efésios capítulo 4, verso 5, uma só fé, um só Senhor. Se você não for pelo caminho certo, como que você vai chegar ao alvo? E o alvo é o batismo do Espírito Santo, que é Deus vindo fazer morada e selando a nossa alma. E esse caminho que nos leva ao batismo do Espírito Santo começa lá com a justificação que você adquiriu quando se arrependeu e foi batizado. Prossegue pela santificação, que é a morte da velha natureza. Segue ao novo nascimento, que é isso que falamos aqui, e então aí você está pronto para receber o Espírito Santo em você. Lucas 24, 49 diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que nos reveste de poder? É o batismo do Espírito Santo. E por que precisamos tanto dele? João capítulo 13, verso 13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, selando a nossa alma, é como que o condutor que conduz a nossa vida. Aí é como disse Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele crendo, é Ele vivendo o Evangelho, é Ele caminhando em toda a verdade. Mas quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Em Ezequiel, voltando, antes citamos a primeira parte, que diz que Deus tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne, e daria um novo espírito, que é a nova natureza, né? Um novo nascimento. Depois que recebe o novo espírito, Ezequiel 36, verso 27 diz: e porei dentro de vós o meu espírito. Quando que o Espírito Santo vem? Depois que você recebeu uma nova natureza. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A Bíblia mostra que a pomba, ela é o símbolo do Espírito Santo. Por que é que Deus usou a pomba como símbolo? Porque a pomba é um pássaro muito meigo, assim como o Espírito Santo é, muito puro. E mais, a pomba não tem fel. Já os outros pássaros têm. O corvo, por exemplo, tem. Por isso que o corvo pode comer carniça, porque o fel vai ajudar a digerir aquela carniça. Mas se uma pomba inventar de comer carniça, ela morre. Entende? Então, quando você tem o Espírito Santo, você já não tem mais fel. Você não tem mais amargura, mágoa, raiva. Você sabe perdoar. O Espírito Santo faz isso em você, te leva a amar até mesmo teus inimigos.
coisas que você pensava que nunca daria conta de passar por cima daquela ofensa, daquele mal que te fizeram. Agora, com o Espírito Santo em você, você consegue orar por aquela pessoa, chorar pelaquela pessoa, entende? Então a pomba, ela não tem fel. E outra coisa, a pomba, ela é um animal muito limpo. Não porque ela vai lá na água e toma banho na água, não. Ela tem um óleo que sai de dentro para fora, e aquele óleo, ele fica ali entre a pele e a pena. E para que serve aquele óleo? Para repelir toda a sujeira. A sujeira não consegue parar ali, porque o óleo está saindo de dentro para fora e expulsando a sujeira. Isso tudo é um tipo do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, ele fica de dentro para fora, expulsando, repelindo o pecado, repelindo as coisas más, entende? Então, para que o Espírito Santo? Para que ele te conduza na verdade, para que ele seja em você o poder de arrebatamento. Porque quando acontecer o arrebatamento, será um poder que nos tirará da terra. Mas este poder, ele já estará dentro do cristão. É como a pólvora, ela está dentro ali do foguete, por exemplo. O que faz o foguete soltar aquelas luzes é quando você acende aqui o estupim e ele vai explodir algo que já está dentro, entendeu? Então, quando chegar o momento do arrebatamento, Deus acionará o Espírito Santo que já está dentro de você, e isso causará um grande poder que te arrancará da terra. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, porque sem ele não há como ser arrebatado. Pode ser um membro de igreja, pode ser uma pessoa até boa. Olha lá em Mateus 24, ou melhor, Mateus 25, né? Fala sobre as 10 virgens. 5 delas eram loucas. Loucas não na questão mental, loucas pela atitude delas. E o que caracterizou aquelas virgens loucas foi porque elas não buscaram o azeite de reserva. E quando o noivo veio, elas correram para comprar azeite. Mas o noivo levou as que estavam prontas e elas ficaram. Esse é um tipo da igreja. Pessoas que estão na igreja, mas não prosseguiram até receber o Espírito Santo. E acabarão ficando fora do arrebatamento. Por quê? Porque dormiram, ao invés de buscar, de desejar. E você diz, mas será que eu mereço? Não, o Espírito Santo não é pelo meu merecimento. É pela justiça de Cristo. Tudo que eu tenho que fazer é desejar, é querer. Jesus diz, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, se o teu filho pedir um peixe, você não vai dar uma serpente? Se teu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra? Jesus disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará tudo o que vocês desejarem. E ele diz, dará a vocês o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Então, saiba que Deus está muito mais interessado em te dar o Espírito Santo do que você mesmo em receber. Tudo que você precisa é dizer, Senhor, eu quero. Se colocar na presença de Deus, desejar, pedir, bater na porta, né? E esse Espírito então vem para selar. É como um vagão, né, de trem. Eles carregavam antigamente as mercadorias, e depois vinha o inspetor, olhava, está tudo ok, tudo está arrumadinho, ele fechava a porta e colocava um selo. E aquele selo dizia que a carga estava ok. E então a carga estava liberada para viajar até o seu destino. O Espírito Santo é esse selo que vem e sela a nossa vida, dizendo, tudo está pronto,
para quando chegar a hora, ser arrebatado, né? Efésios capítulo 4, verso 30 diz, olha só, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que coisa gloriosa! A pessoa está selado para o arrebatamento. Nada vai poder barrar aquela pessoa. Você diz, essa pessoa não vai ter luta? Tem lutas. Ela não vai ter tentação? Tem, até Cristo foi tentado. Mas a diferença é que se você tem o Espírito Santo, você não vai ceder para as tentações, porque vai ter uma natureza dentro que agora vence a tentação. Antes a tentação vinha e a pessoa acaba cedendo, se envolvendo. Por quê? Porque a tentação vinha e encontrava dentro da pessoa a natureza igual. Mas quando você recebe o selo do Espírito Santo, o diabo até te tenta, mas não consegue te atingir, porque dentro de você tem uma natureza que é contrário à tentação. Então não há uma ligação. E se em algum momento você tiver um tropeço, imediatamente o Espírito Santo não te deixa em paz, até que você não volte atrás e peça perdão. Então, meu querido amigo, querido irmão, querida irmã, esse é o alvo que o Evangelho nos leva. É isso que nós precisamos. E eu espero que nesses estudos você realmente possa estar aprendendo para que se submeta aos ensinos da palavra e tenha o direito dessas bênçãos tão gloriosas. Deus abençoe, e no próximo programa eu vou falar sobre o batismo verdadeiro, bíblico. Porque se queremos chegar ao Espírito Santo, temos que vir pelo caminho que nos conduz a esse alvo. E se não tiver o batismo correto, você vai ter que voltar e acertar lá o batismo para que chegue então e tenha direito ao Espírito Santo. Até o próximo programa então, quando estaremos estudando por dentro das Escrituras sobre o batismo bíblico e apostólico, que é o início da caminhada que nos levará a esse destino tão glorioso, que é ser selado pelo Espírito Santo. Deus os abençoe. Assim bem feliz.